Boa noite. Olá, boa noite. O preço da carne pesa no orçamento dos brasileiros em 2019. E o IPCA ultrapassa o centro da meta para o ano. O reajuste do salário mínimo fica abaixo da inflação. E a defasagem da tabela de isenção do imposto de renda passa dos 100%. O Irã apresenta as 2 caixas pretas do avião que caiu na quarta-feira. E volta a negar que tenha sido atingido por um míssil. O Iraque pede que militares americanos deixem o país. Mas os Estados Unidos se recusam a negociar a retirada. Na Austrália, manifestantes protestam contra a demora do governo para combater incêndios. A polícia portuguesa prende brasileiros suspeitos de tráfico de pessoas. Na crise da realeza britânica, o príncipe Harry discute como abandonar suas funções na família real. E a duquesa de Sussex, Meghan Markle, viaja ao Canadá para reencontrar o filho. O Jornal Nacional está começando. Saiu hoje o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é considerado a inflação oficial do país e ele fechou 2019 acima do centro da meta estipulada pelo governo para o ano, em grande parte por culpa do preço da carne. O impacto está quase todo ali, nas compras do dia a dia. Tem aumentado bastante. 2019 fechou com uma inflação de 4,31%. A maior desde 2016. Superou o centro da meta, mas ficou dentro do limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. O que mais pesou para esse resultado foi o preço da carne. Com o aumento das exportações para a China, a oferta de carne no Brasil diminuiu e os preços aumentaram. Nossa, a carne então foi surpreendente. Outro dia eu fui no supermercado aí, estava R$ 45 o quilo. Trocar a carne de primeira por carne de segunda ou por qualquer outro alimento que substitua a proteína da carne é uma estratégia que o brasileiro usa há muito tempo, sempre que o preço aqui no açougue aperta o orçamento. E essa tática que andava meio esquecida voltou agora como opção para muitos consumidores. Compro frango, ovo, salsicha, linguiça. Dona Maria José pegava uma carne, devolvia, escolhia outra, achou tudo caro demais. Eu não estou nem comprando, agora que eu estou vendo um pedacinho, que eu estou com vontade de comer carne. Quer mais um exemplo? O feijão carioca subiu mais de 55% no ano. O feijão e a carne fazem parte do grupo de alimentação e bebidas, que teve alta de 6%. Quanto menos se ganha, mais se compromete com alimentos. Quando alimentos básicos ou alimentos pertencentes à cesta básica ficam mais caros, como o feijão e a carne, isso normalmente força também mais o índice. O índice mostra uma pressão inflacionária maior. E se já estava difícil cuidar da alimentação, ficou mais caro também cuidar da saúde. Os planos acumularam uma alta de 8% no ano, por conta do reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não tenho mais plano nenhum. E eu fui obrigada a parar de pagar porque eu não conseguia mais pagar. O grupo dos transportes teve alta de 3,57%, pressionado pelos combustíveis. O IPCA do mês de dezembro ficou em 1,15%. É o maior resultado para o mês de dezembro desde 2002. A gente não se preocupa muito com esse tipo de aumento, porque ele é pontual, ele não veio para ficar. Então é muito típico do que aconteceu, então já está se dissipando esse efeito. A gente está convergindo para padrões internacionais de inflação. O IBGE também divulgou hoje o INPC, que acompanha a inflação das famílias de renda mais baixa e que serve também como base para a correção salarial. O índice fechou o ano com uma alta de 4,48%. No fim do ano passado, o governo federal anunciou uma correção de 4,1% para o salário mínimo de 2020, que passou para R$ 1.039. Com essa inflação do ano passado medida pelo IPCA, a defasagem na tabela de isenção do imposto de renda passou de 100%. Ou seja, se a tabela fosse corrigida, o número de trabalhadores isentos do pagamento desse imposto praticamente dobraria. A última correção da tabela foi há 4 anos e abaixo da inflação.
O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal calcula que a defasagem de 1996 para cá passa de 103%. Atualmente, o trabalhador que ganha até R$ 1.903 mensais não paga imposto de renda. São 10 milhões de brasileiros. Se a tabela fosse corrigida pelos 103%, só pagaria o imposto quem recebe a partir de R$ 3.881. Outros 10 milhões de contribuintes ficariam isentos. Hoje, quem recebe R$ 4.664 mensais já cai na alíquota mais alta, a de 27,5%. Se fosse feita a correção total da tabela, apenas quem ganha mais de R$ 9.564 estaria nessa situação. O estudo do Sindifisco mostra também o tamanho do impacto na defasagem na renda mensal. Hoje, um trabalhador que ganha R$ 4.000 por mês paga R$ 263 de imposto de renda. Com a correção da tabela, pagaria menos de R$ 9. É uma política tributária regressiva, né, que acaba penalizando, sobretudo, aqueles contribuintes de mais baixa renda, né, na contramão do senso de justiça fiscal, e acaba aprofundando as desigualdades distributivas do país. O imposto de renda da pessoa física tem grande peso na arrecadação. De janeiro a novembro do ano passado, colocou nos cofres do governo mais de 154 bilhões de reais, 12% de toda a arrecadação. No fim do mês passado, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o reajuste da tabela do imposto de renda para isentar quem ganha até R$ 3.000 por mês. A equipe econômica faz simulações para ver se é possível compensar a perda de receita, já que muitos contribuintes deixariam de pagar o imposto de renda, acabando com muitas das deduções de gastos com saúde e educação usadas pelo contribuinte na declaração do ajuste anual. Mas a equipe econômica acredita que o caminho mais justo para resolver a questão é aprovar no Congresso uma ampla reforma tributária que reduza principalmente o peso de impostos sobre o consumo, sobre os produtos comprados no dia a dia pelo brasileiro, como defende este economista. É um imposto cruel, porque o pobre paga igual ao rico. Tanto faz você ser o homem mais rico do Brasil quanto o mais pobre, quando você compra 1 quilo de feijão, você está pagando o mesmo imposto. Mas é claro que o peso no orçamento do pobre é muito maior do que o peso no orçamento do rico. Então, as famílias, além do imposto de renda, pagam o imposto indireto. Há uma promessa do atual governo de acabar com esse modelo. Quem já tiver pagado o DPVAT com valor mais alto, sem a redução autorizada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, vai poder pedir a devolução da diferença a partir da semana que vem. Em alguns estados, o DPVAT já estava sendo cobrado, junto com o IPVA, de acordo com o final da placa de cada veículo. No Pará, o prazo para o vencimento do primeiro grupo com desconto terminou no último dia 6. Em São Paulo, o desconto para os carros com placa de final 1 terminou ontem e de final 2, hoje. Em Mato Grosso, o prazo para ter desconto foi hoje. Os prazos para o primeiro vencimento variam. No Rio de Janeiro, é no próximo dia 21. Em Minas, dia 13. No Rio Grande do Sul, o pagamento começa na próxima segunda-feira. Mas o Henrique não quis esperar. Eu sempre me planejo pagar DPVAT, IPVA, todos os impostos no início do ano. Esse ano não foi diferente. Estava com o dinheiro, fui lá, paguei. Agora, o Henrique e quase 2 milhões de proprietários de veículos em todo o país que já pagaram vão ter que esperar pela restituição. Só em São Paulo são 900 mil, no Rio Grande do Sul, 500 mil. A seguradora líder que administra o DPVAT diz que vai depositar o valor na conta corrente ou na conta poupança de quem pagou a mais. Mas não é já. O programa para pedir a restituição pela internet só deve ficar disponível na próxima quarta-feira. A seguradora diz que depois de fazer o pedido de ressarcimento, o dono do veículo deve receber o valor em até 2 dias úteis. O DPVAT é o seguro que todos os donos de veículos pagam e serve para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Os novos valores foram confirmados ontem, depois que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, aceitou os argumentos da Advocacia Geral da União e reconsiderou a própria decisão, autorizando o seguro com valor menor.
Com a nova decisão anunciada ontem, o seguro para automóveis, por exemplo, cai de R$ 16,21, cobrados no ano passado, para R$ 5,23, uma redução de 68%. E para motos, de R$ 84,58 para R$ 12,30. Queda de 86%. A Superintendência de Seguros Privados, a quem a seguradora líder é subordinada, disse hoje que já está acompanhando o processo para evitar que os proprietários de veículos fiquem no prejuízo. Existe um prazo específico que está sendo divulgado para o ressarcimento. Se esse prazo não for cumprido, ele deve procurar a SUSEP. A gente está empenhando o máximo de esforço possível para resolver esse tipo de problema. O Jornal Nacional mostrou ontem que mais de 1 milhão de pedidos de benefício estão travados por problemas no sistema do INSS. Hoje, o presidente do Instituto disse que essa fila só deve ser normalizada daqui a 6 meses. A fila ninguém vê, mas existe. É virtual. E tem 1.990.000 brasileiros à espera de resposta do INSS. 500.000 pedidos aguardam documentos que dependem do segurado. Os outros estão parados por falha no sistema do Instituto. Enfileirados, se estenderiam por quase 1.000 quilômetros. É como se essa fila saísse de Brasília e chegasse a São Paulo. E virtual é só a fila, porque os problemas são reais. Paulo está afastado do trabalho por ordem médica. Pediu auxílio-doença no ano passado e até hoje aguarda a segunda perícia. Enquanto isso, eu vou ficar na mão, sem receber da empresa e sem ir pelo INSS. Aí só Deus sabe. A professora Olímpia trabalhou 28 anos e tem idade para se aposentar. Entrou com pedido há 3 meses. Dei entrada no meu processo pela internet. Só que, pelo fato de estar demorando, sem respostas, eu falei, vou direto nas agências, né? Vou no INSS, na agência, para ver a minha situação, né? Mas não deu em nada, porque realmente, mesmo lá, né, eles disseram, tem que esperar. É assim mesmo que funciona. Seu Francisco é aposentado há 13 anos. Mora no Rio e trabalha como zelador para complementar a renda. Quem sabe, aparecendo na televisão, ele convence o INSS de que está vivo, porque o pagamento dele está suspenso há 7 meses. Caiu no Sistema Nacional de Óbito Previdenciário. Não nos dão explicação e a gente aqui tem que se virar nos 30, né? Não dá explicação. Só liga para essa central 135, que também é uma outra coisa que não vale a pena, é um engodo. Os pedidos entram numa fila única, sem classificação de mais ou menos complexo, sem prazo, como confirma o próprio presidente do INSS. Não existe como estabelecer um prazo específico na medida que nós temos variáveis que não dependem apenas do INSS. Existe um fluxo de requerimentos que pode ser maior ou menor, depender da vontade do cidadão. Nós esperamos que nos próximos 6 meses a situação esteja absolutamente regularizada. Esse procurador do Ministério Público do Ceará coleciona denúncias contra o INSS. Já entrou com ações na Justiça, cobrando solução. Resumidamente, de uma forma mais simples, o INSS bote a fila em dia, a centenas de milhares de pessoas que estão aguardando a resposta e não têm, ou seja, que façam a força-tarefa, apresente o plano de trabalho para que essa fila seja sanada, seja resolvida e que, a partir de então, todos os benefícios possam ser concedidos ou indeferidos, enfim, que as pessoas possam ter uma resposta dentro do prazo que a lei lhes assegura. O governo diz que vem tentando reduzir o estoque de pedidos encalhados, mas admite que isso está muito devagar. Ainda não tem uma opção para a fila única, que não separa os pedidos por complexidade e que, segundo as autoridades, existe para evitar o uso político. Nos últimos dias, os técnicos da Secretaria de Previdência, do INSS e da Dataprev estão estudando alternativas para respostas mais rápidas e já adaptadas às novas regras previdenciárias. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, essas propostas serão apresentadas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, na segunda-feira. E a expectativa é de anúncio de medidas na quarta-feira. Mas o próprio secretário admite, antes de julho, a fila não vai ser normalizada.
28 municípios decretaram emergência por causa da estiagem no Rio Grande do Sul. Conseguir água virou um desafio diário para os moradores da zona rural de São Gabriel, na região central do estado. Tiremos água daqui debaixo de uma cacimba de uma vizinha que tem ali para tomar e para fazer as coisas, né? Aqui, cerca de 100 famílias dependem do abastecimento com caminhões-pipa. O mesmo acontece em Venâncio Aires. A água preciosa é guardada para consumo humano e falta para todo o resto. Esse poço que abastece a casa da dona Lucilda está seco há um mês. Aqui não chove desde outubro do ano passado. Para limpeza e para dar de beber aos animais, ela tem que buscar água de balde várias vezes por dia. A água de uma vertente próxima ajuda, mas não resolve. Bastante sacrificoso, mas é o único meio que a gente tem de manter os bichos. Quantos baldes vocês carregam por dia? Isso dá em torno de uns 100 e poucos baldes, 3 vezes ao dia. Nada cresce na horta que abastecia a família. Como o pasto secou, a vaca leiteira emagreceu. 5.000 agricultores gaúchos já acionaram o seguro por perdas com a estiagem. A lavoura de milho é a mais afetada. As espigas não conseguem formar os grãos. O milho não vai granar, esse mais novo ali não vai granar, por causa da falta da chuva, né? Em algumas cidades não chovia tão pouco desde o século passado. É o caso de Porto Alegre, que registrou um dos menores volumes de chuva dos últimos 100 anos. Dezembro foi o segundo menor índice de chuva de toda a história que a gente tem medição aqui, lá de 1916, 1909, uma coisa. Também foram afetadas as lavouras de fumo e de frutas como a uva. Em Bento Gonçalves, na Serra, os grãos murcharam antes mesmo de amadurecer. É uma tristeza total, né? É o serviço de um ano perdido, ó. O arroz também vai produzir menos. Seu Adelmo tenta salvar as mudas com a água que ainda tem no açude. Mas sabe que não será suficiente. Depois, Deus nos ajuda com a chuva. Anne Lotterman, boa noite para você. Algum sinal de chuva para essas regiões que estão sofrendo com a estiagem? Oi, Ana. Olha, hoje caiu uma chuvinha em algumas cidades, viu? Boa noite para você, Bonner, boa noite a todos. Mas está longe de resolver o problema da seca. Uma frente fria passou pelo Rio Grande do Sul, trazendo essas nuvens de chuva mais carregadas. No entanto, são necessários vários dias seguidos de muita água. Amanhã é o calor e a umidade alta que vão formar as nuvens sobre a região. E ela deve cair em maior quantidade no norte do estado e também na região da Serra. Passo Fundo são esperados 20 milímetros, Bom Jesus 25 milímetros e em Santa Maria um pouco menos, 15 milímetros. Também tem previsão de chuva em outras partes do Brasil. Onde o mapa está colorido, ela vai cair, mas isso não significa que você vai ter que ficar em casa o dia todo. Sol e calor com pancadas a partir da tarde em Goiânia, Fortaleza, Florianópolis, Cuiabá e também Macapá. Os cariocas vão poder pegar praia e vai estar quente, 37 graus. Só no fim do dia tem previsão de pancadas isoladas em São Paulo. O sábado vai ser abafado, à tarde o céu carregado e aí chove. E onde que o sábado vai ser de sol o dia todo, Anne? Vou te mostrar aqui, olha só, Ana, nessas capitais. Boa Vista, Vitória, Aracaju, Maceió e Recife, sol em tempo integral. Elas estão nessa área em amarelo do mapa. E a chuva já pode cair de manhã nessa área verde escura, que pega parte de Palmas, norte do Mato Grosso e também aqui o sul do Pará. Máxima de 31 graus em Porto Alegre, Curitiba com máxima de 27, 33 em Belo Horizonte, Campo Grande também, Rio Branco 31 e Macapá 32 graus. Essa semana, golfinhos da espécie rugosos foram filmados dando um show de saltos na costa do Rio. Eles circulam por ali o ano todo. Essas imagens são do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Rio, o MACOERJ. Eles monitoram e estudam os animais. De longe, assim, é lindo e seguro. O problema é que hoje um golfinho chegou bem perto da costa de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Ele já é visto na região há 2 anos, mas agora está interagindo mais com as pessoas. E aí está o problema. Eu conversei com o pessoal do ICMBio e eles alertam: golfinhos são selvagens, esses não são adestrados e podem machucar. A orientação é não se aproximar e nem tocar. É isso. Bom fim de semana para você, Ana, e para todos.
Para você também, Anne. Obrigada. Aí o conselho de quem entende, né? Na Austrália, manifestantes protestaram hoje contra a política ambiental do governo. Em Sydney, pediram a saída do primeiro-ministro Scott Morrison, que acusam de demorar para combater os incêndios e de enfraquecer as ações contra as mudanças climáticas. Também houve protestos em Melbourne e em Canberra, capital. O vento e o calor de 40 graus alimentam o fogo, que já devastou mais de 10 milhões de hectares de vegetação. 27 pessoas morreram. A seguir, os Estados Unidos rejeitam o pedido do Iraque para a retirada das tropas do país. O Irã apresenta as caixas pretas do Boeing que caiu anteontem. O governo do Iraque voltou a pedir nesta sexta-feira que os militares americanos deixem o país, mas os Estados Unidos se recusam a planejar uma retirada. No 100º dia de protestos dos iraquianos contra o próprio governo, os manifestantes voltaram a cobrar o fim da interferência dos Estados Unidos e do Irã na soberania do Iraque. O primeiro-ministro, Adel Abdul Mahdi, pediu que os Estados Unidos enviem uma delegação ao país para discutir o passo a passo da retirada das tropas americanas de lá. O pedido foi feito num telefonema ao secretário de Estado americano, Mike Pompeo. Mahdi informou que os Estados Unidos usaram o espaço aéreo do Iraque sem autorização para conduzir a operação que matou um dos homens mais poderosos do Irã, o general Qassem Soleimani, em Bagdá. O governo americano rejeitou o convite do primeiro-ministro para planejar a retirada. Pompeo lembrou que os militares americanos estão lá para treinar as forças iraquianas e para lutar contra o grupo terrorista Estado Islâmico. Nós vamos continuar essa missão, disse o secretário. Ele afirmou ainda que existe a possibilidade de, no futuro, reduzir a estrutura militar no Iraque. Atualmente, os Estados Unidos têm cerca de 5 mil militares no país. Uma semana depois do assassinato do general iraniano, a operação virou um dos principais temas da corrida eleitoral. A oposição dos democratas questiona por que Trump ordenou essa operação agora, em meio a um processo de impeachment, e pressiona para que o governo apresente provas de que os iranianos estavam realmente planejando um ataque iminente contra alvos americanos. Em um comício em Ohio ontem à noite, Trump disse que Soleimani foi morto porque estava planejando ataques contra embaixadas americanas. Ele era um terrorista sanguinário, disse Trump. Ele não é mais um terrorista. Ele está morto. Hoje, em entrevista ao canal Fox News, Trump especificou: Soleimani queria atacar 4 embaixadas americanas, inclusive a de Bagdá. A imprensa americana, citando fontes, revelou que no mesmo dia do assassinato de Soleimani, forças americanas também tentaram matar outro militar iraniano no Iêmen. O alvo da operação, que falhou, era outro comandante da Força Quds, Abdul Reza Shalai. Essa segunda operação pode indicar que o plano do governo americano contra o Irã era mais amplo do que apresentado inicialmente. Na terça-feira, os iranianos retalharam a morte de Soleimani, lançando mísseis contra 2 bases aéreas que abrigam militares americanos no Iraque. Em resposta, Trump disse que ia implementar novas sanções econômicas contra o Irã. Hoje, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, anunciou as medidas que atingem 8 integrantes do governo iraniano, diretamente envolvidos nos ataques às bases aéreas, e disse que as sanções também punem empresas dos setores de construção, manufatura, têxteis e mineração. Autoridades do Irã apresentaram hoje os equipamentos que registram os dados do voo e as conversas dos pilotos do Boeing 737-800 que caiu em Teherã na quarta-feira. Um funcionário do Departamento de Aviação Civil iraniano mostrou as caixas pretas para a TV estatal do país. Ele diz que as caixas em que estão gravadas as conversas dos pilotos e os dados do voo não estão danificadas e vão poder ser usadas na investigação. O Irã estima que possa demorar de 1 a 2 meses para extrair as informações e que a investigação toda pode levar até 2 anos. O avião caiu na quarta-feira. Ele saiu de Teherã e tinha como destino Kiev, na Ucrânia. Depois de 2 minutos, desapareceu dos radares.
176 pessoas morreram. O chefe do Departamento Iraniano de Aviação, Ali Abdezadeh, afirmou que a Boeing, fabricante do avião, aceitou fazer parte da investigação e que o Canadá também vai participar. Os primeiros ministros do Canadá e do Reino Unido já disseram que têm informações de que o avião pode ter sido derrubado pelo sistema de defesa do Irã. Os Estados Unidos foram os primeiros a levantar essa hipótese publicamente. E hoje o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que também acredita na possibilidade de o avião ucraniano ter sido abatido por um míssil iraniano. A Aliança Militar do Ocidente pediu que o Irã coopere para que seja feita uma investigação completa e minuciosa. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que não tem razões para duvidar dos relatos de diferentes aliados da organização, de que o avião foi derrubado pelo sistema de defesa iraniano. Novos vídeos mostram o que teria acontecido. Num deles, dá para ver o avião pegando fogo no céu. Em seguida, ele cai no chão e explode. Em um outro, a imagem sugere que o avião teria sido atingido por um míssil e começado a pegar fogo. Neste mesmo vídeo, em câmera lenta, outras luzes chamam a atenção. Uma delas, acima do avião, tem uma trajetória ascendente. O chefe do Departamento de Aviação iraniano disse que tem absoluta certeza de que nenhum míssil atingiu o avião. Em Toronto, no Canadá, houve vigília pelos mortos. Parentes e amigos das vítimas também fizeram homenagens no principal aeroporto de Kiev, na Ucrânia. Este homem diz que viu vários vídeos e acha que o avião pode ter sido derrubado, ou por um ataque terrorista, ou por uma arma, como um míssil. Mas o ministro do Exterior da Ucrânia afirmou que há várias hipóteses do que pode ter acontecido e que o país está participando da investigação. Ele disse ainda que os destroços e os resíduos químicos do avião estão sendo analisados e que não quer tirar conclusões precipitadas. Nesta sexta-feira, o Congresso dos Estados Unidos teve acesso a mensagens de funcionários da Boeing com críticas severas ao desenvolvimento de um outro modelo, o 737 MAX. Um deles afirma: esse avião foi projetado por palhaços que, por sua vez, são supervisionados por macacos. Outro questiona: você colocaria sua família num avião treinado no simulador MAX? Eu não. O colega concorda: não. O 737 MAX está suspenso desde março do ano passado, depois de 2 acidentes que mataram 346 pessoas. A Boeing classificou as mensagens de inaceitáveis e declarou que elas não refletem o que a empresa é ou o que precisa ser. Nesta semana, a empresa anunciou mudanças no treinamento de pilotos do MAX. 3 brasileiros foram presos hoje em Portugal, suspeitos de tráfico de pessoas. Segundo a polícia, 2 homens e uma mulher que se apresentam como pastores de uma igreja convenciam brasileiros a se mudar para Portugal com promessas de legalização no país. Eles mantinham pelo menos 30 pessoas, inclusive crianças, num armazém em condições precárias e obrigavam quem conseguisse trabalho a entregar parte do salário. A Polícia Federal no Maranhão concluiu o inquérito sobre a morte de um líder indígena. A versão da Polícia Federal discordou da versão dada pelos índios de que madeireiros teriam feito uma emboscada. De acordo com a PF, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara, morto no confronto do dia 1º de novembro, e o índio Laércio Guajajara, que sobreviveu, danificaram 3 motos que estavam escondidas na mata e teriam furtado uma outra que pertencia a caçadores de animais silvestres que entraram na terra indígena sem autorização. Houve confronto quando os caçadores tentaram reaver a moto. Segundo a perícia, um dos caçadores, Márcio Greike Moreira Pereira, morreu atingido por um tiro disparado pelos próprios colegas. A PF indiciou os 4 sobreviventes, 2 caçadores por homicídio, porte ilegal de armas e caça ilegal. Um terceiro só não foi envolvido no homicídio, porque fugiu na hora do tiroteio. O índio Laércio Guajajara também foi indiciado por porte ilegal de arma, furto e dano por causa das motos.
Em nota, o Conselho Indigenista Missionário repudiou a conclusão da Polícia Federal e exigiu uma investigação que considere as identidades e que acabe com a impunidade dos que matam e mandam matar os povos indígenas. Para defensores públicos, não se trata de um crime comum, e sim de índios tentando defender a terra deles. Eu entendo que a autoridade policial deixou de levar em consideração aquilo que seria principal num tipo de conflito como esse, que é o contexto envolvendo uma cultura indígena. A gente está falando de um conflito histórico na região que envolve indígenas e não indígenas, e aquilo ali é apenas mais um capítulo desse conflito. Hoje, uma comissão de parlamentares visitou a reserva indígena Araribóia. Ainda sem saber o resultado do inquérito, os índios disseram que vivem com medo. A gente tem muito medo, até crianças, até mulher estão com medo, né? Porque a gente não tem como proteger. Um levantamento em 15 estados e no Distrito Federal detectou que em metade dos locais pesquisados aumentou o número de casos de feminicídio no ano passado. Em Campinas, no interior paulista, um dos roteiros clássicos do feminicídio. Um homem inconformado com o rompimento de um namoro. Uma mulher, Camila Barros, de 29 anos, morta a tiros no local onde trabalhava. O assassino, Luiz Pereira da Silva, de 40 anos, se matou em seguida. Ele vinha seguindo e ameaçando Camila. Não tem registro na Polícia Civil, não tem nenhuma medida protetiva. Às vezes, uma medida protetiva já tinha ajudado, auxiliado e não teria ocorrido isso. Levantamentos feitos pela Globo News, pelo portal de notícias da Globo, o G1, e pelo Jornal Nacional, mostram um aumento no número de feminicídios em 8 de 16 unidades da Federação no ano passado. Comparando os períodos de janeiro a novembro, em São Paulo, aumento de 29%. No Rio, 24%. Em Alagoas, 123%. E no Amapá, 133%. Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará tiveram redução no número de feminicídios. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em quase 89% dos casos no ano passado, o autor foi um companheiro ou ex-companheiro da vítima. A mulher é a principal vítima do feminicídio, mas como todo crime, ele sempre deixa outras ao redor, atingidas de várias formas, famílias inteiras, homens também, é claro. E ele abre feridas difíceis de cicatrizar. Depois de mais de um ano, Newton ainda chora a morte da mulher. Estas imagens mostram o momento em que Dilma foi abordada a caminho do trabalho. Acabou estrangulada. O assassino foi preso e também é acusado de estupro. Newton conta que passou por momentos de desorientação. Numa certa noite, foi parar na porta da escola onde a companheira da vida inteira estudava. Fiquei ali esperando e nada, né? Depois que você acaba, ver os amigos saindo, os colegas dela saindo e você fica sem chão. É muito difícil. Um vazio imenso. É. Não é fácil, não. Foi 24 anos, né? Para quem luta contra o feminicídio, é importante ter cada vez mais acesso às informações sobre a violência contra a mulher. Você tem que saber quem são as mulheres que sofrem violência dentro do município. Você tem que ter isso mapeado. Se você não tiver isso mapeado, você não consegue ajudar, né? O governo de São Paulo afirmou que aumentou para 10 o número de delegacias da Mulher 24 Horas, que lançou um aplicativo para priorizar o atendimento a pessoas com medidas protetivas e que realiza campanhas para incentivar as denúncias. A Polícia Civil do Rio afirmou que de janeiro a novembro prendeu 66 autores de feminicídio e que aperfeiçoou o atendimento às mulheres vítimas de violência. A Secretaria da Justiça e Segurança Pública do Amapá afirmou que o feminicídio é um crime complexo porque muitas vezes acontece dentro de casa, mas que pede às mulheres que denunciem e se afastem do agressor. A Secretaria de Segurança de Alagoas disse que existe uma determinação do governo estadual para que haja ainda mais rigor no combate ao feminicídio e que existe celeridade nas investigações dos casos ocorridos no estado. O Ministério da Agricultura interditou a cervejaria Baker, em Belo Horizonte. Análises da Polícia Civil encontraram uma substância tóxica em cervejas produzidas pela empresa.
Os técnicos do Ministério recolheram amostras de vários lotes da cerveja Belo Horizontina e de outras marcas produzidas pela cervejaria Baker. O Ministério da Agricultura apreendeu mais de 16 mil litros de cerveja de vários rótulos aqui na Baker. Os auditores fiscais do Ministério também estão apurando as circunstâncias da contaminação. A Anvisa determinou o recolhimento em todo o país dos lotes da cerveja e orientou que o produto não seja consumido. Agora são consideradas 10 pessoas suspeitas de contaminação pela síndrome nefroneural. Um homem de 55 anos morreu. Ainda de acordo com a Força Tarefa, exames de sangue de 3 pacientes que estão internados deram positivos para a substância de etilenoglicol, que foi encontrada em algumas amostras da cerveja Belo Horizontina, recolhidas nas casas de vítimas e analisadas pela Polícia Civil. A Baker reafirmou que não utiliza a substância na produção das cervejas. A substância eventualmente encontrada na garrafa, que não foi confirmada por qualquer laudo pericial, reitero, trata-se de uma análise preliminar, ela não existe na indústria, ela não faz parte do processo produtivo da Baker. A seguir, o Flamengo contrata a maior revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Na crise com a família real britânica, Meghan Markle viaja para o Canadá. Foi anunciada hoje a morte do músico e letrista Neil Peart, do grupo canadense Rush, considerado um dos melhores bateristas da história do rock. Peart tinha 67 anos e morreu na terça-feira no estado americano da Califórnia. Por mais de 3 anos, ele combateu um câncer no cérebro. O talento de Neil Peart aparece claramente numa das composições mais marcantes da banda Rush, Tom Sawyer. O príncipe Harry e a mulher, Meghan, anunciaram anteontem que pretendem se afastar das atividades que desempenham como integrantes da família real britânica. Você viu aqui no Jornal Nacional. Mas hoje, o mundo descobriu que a duquesa de Sussex já está longe da Grã-Bretanha. O casal que se diz cansado do assédio não sai das capas dos jornais. É que os britânicos acordaram com a notícia de que Meghan já deixou o Reino Unido. Voltou para o Canadá, onde passou as festas de fim de ano com o filho e o marido. Harry ficou em Londres para lidar com a crise que criou na família. A rainha Elizabeth II, o príncipe Charles e o príncipe William já começaram a discutir com seus assessores como seria o novo papel de Harry e Meghan na realeza. O palácio tem pressa, mas ainda há muito a ser definido. Uma das partes mais delicadas é a financeira. O casal diz que quer ser independente, que vai trabalhar e abrir mão do auxílio da monarquia, que é só 5% do que eles ganham. Esse dinheiro público serviu, por exemplo, para a reforma da casa deles, que custou o equivalente a 13 milhões de reais. Mas Harry deve continuar recebendo uma verba do pai, o príncipe Charles, herdeiro do trono. No ano passado, os 2 príncipes ganharam o equivalente a mais de 25 milhões de reais. Harry e Meghan já são ricos. A soma da herança da mãe dele, a princesa Diana, com os ganhos da carreira dela como atriz, é estimada em 70 milhões de reais. Outro problema é como o casal vai continuar servindo a rainha, já que eles pretendem dividir o tempo entre Reino Unido e América do Norte. O primeiro escalão da realeza participa de diversos eventos em nome de Elizabeth II, que é a chefe de Estado do Reino Unido e de outros 15 países, incluindo o Canadá. É um trabalho diplomático que envolve muitas viagens e compromissos públicos. O casal, que está até processando um tabloide, quer se afastar de tanta exposição. Nos últimos anos, um assunto dominou as manchetes por aqui: a separação entre União Europeia e Reino Unido, o Brexit. Agora que Meghan e Harry vão se distanciando do país, só se fala em Megxit. A maior revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 vai vestir vermelho e preto este ano. O Goiás vendeu o atacante Michael ao Flamengo por 7,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais.
Esse valor corresponde a 80% dos direitos econômicos do jogador, que tem 23 anos. Michael vai assinar contrato com o Flamengo até 2024. Por esses 2 golaços que a gente viu aí, acho que o Flamengo fez uma belíssima compra, né? O estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, teve ontem uma reedição da partida final da Copa de 94, entre Brasil e Itália. Um reencontro de jogadores que há 25 anos tinham se enfrentado por 2 horas. Brasil e Itália sempre foi um clássico. E como é bom reviver o passado. Brasil e Itália mais uma vez numa final de Copa do Mundo. Todos juntos chegavam para a festa que marcava também o retorno da seleção brasileira de Masters. O tempo passa, mas algumas coisas não, como a autoconfiança do baixinho. Vai ser uma coisa bem maneira, bem legal. Não pode ir para os pênaltis, né? Não vai não, hoje tem gol do Romário antes dos pênaltis. Dessa vez, em vez do calor do meio-dia do verão americano, um jogo à noite, com o caloroso carinho cearense. São quase 2 extremos. Dessa vez, a descontração, os abraços, da comemoração pelos 25 anos do Tetra. Mas o que pesava da outra vez, 24 anos atrás, era o jejum. 5 Copas seguidas tinham sido perdidas. Era tanto nervosismo, nenhum grupo sofreu tanta pressão. Foi essa pressão que nos fez ganhar a Copa. A seleção brasileira estava quase completa. Dos 11 que iniciaram aquela final, só não estava em campo o capitão Dunga, que não pôde comparecer, e o lateral Branco, que ficou com a comissão técnica. A Itália estava bem mais desfalcada, mas claramente não vinha para ser coadjuvante. Fechadinha na defesa. Era necessário mais movimentação, mas com mais de 50 anos, velocidade é um conceito relativo. Teve gol de Romário, mas impedido. Nem precisava de VAR para ver. O segundo tempo se arrastava apesar do esforço de todos. E o 0-0, placar da final de 94, parecia que ia se repetir. Mas no finzinho, num cruzamento na área, a bola sobrou limpinha para Massaro fazer o gol da Itália. Nem deu para ver Tafarel pegar os pênaltis. Hoje é festa, né? O show é festa. Quando precisou, a gente ganhou, né? Os anos são cruéis para o talento desses craques. Mas o tempo só aumenta nossa gratidão, simbolizada num grito que entrou para a história. É tetra! É tetra! O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.